Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Nós refletimos com a igreja o evangelho deste 23º domingo do tempo comum. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Saindo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia, atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. E levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido. Mas quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meus queridos amigos, para refletir este evangelho, gostaria de convidar você a relembrar o início da nossa Bíblia, no livro do Gênesis. No livro do Gênesis se diz que o Senhor Deus criou todas as coisas e depois de criar, ele via que a sua criação era boa. Criou, por fim, o ser humano. E depois de criar, viu que tudo era muito bom. No relato da criação, nós ouvimos que Deus pegou o barro, o protótipo humano, e o modelou segundo a sua imagem, e depois soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o ser humano tornou-se um ser vivente. Fomos criados pelo Senhor. No evangelho que nós escutamos, nós vemos a criatura de Deus desfigurada. Desde que o pecado entrou no mundo, a criatura foi desfigurada. E Jesus, que veio para consertar o ser humano, encontra as pessoas no caminho despedaçadas, sofrendo as consequências do pecado e também todo tipo de mazela do seu tempo, como encontra também a nós, sofrendo hoje as consequências, as mazelas do nosso tempo. O Evangelho diz que Jesus se afasta com ele para um lugar reservado, longe da multidão, e ali cospe no chão e com a saliva toca nas partes que não funcionavam naquele homem. Ou seja, ele está como o oleiro que lá no Gênesis modelou o ser humano, ele está agora refazendo, consertando. Diz o evangelho que nós escutamos neste capítulo 7 de São Marcos, que depois de modelar, depois de consertar, ele suspirou, ou seja, soprou, como fez Deus no relato da criação, e disse Éfatá, que significa abre-te. Ele transmite aquela vida original, saudável. E logo o homem começou a escutar e a falar sem dificuldade. Meus queridos amigos, escutar está lá no livro de Deuteronômio. Escuta, Israel, o Senhor é teu Deus. Primeiro mandamento do decálogo, primeiro mandamento da lei de Deus, começa dizendo: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus. Agora ama-o de todo o teu coração. Escutar. Escutar e depois anunciar. Uma pessoa que não escuta, ela não pode proclamar. O pregador, a pessoa que fala, antes de tudo deve ser uma pessoa que sabe ouvir. Hoje, como nós estamos precisando
Que o Senhor toque nossos ouvidos e freie a nossa língua. Conserte nosso modo de ouvir para que saibamos ouvir corretamente e falar sem dificuldade, falar somente aquilo que edifica. A consequência, depois que as pessoas viram o que Jesus fez, qual o comentário que fizeram? Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos ele faz falar. Agora veja se não é a mesma coisa lá do Gênesis. Ele viu que tudo era bem feito, que tudo era muito bom. E agora o que Jesus está fazendo leva as pessoas a concluírem: ele tem feito bem todas as coisas. Ele nos recria, ele nos conserta, digamos assim. Somos criaturas marcadas pelo pecado. Somos quebradas. Quantas pessoas estão quebradas à beira do caminho, precisando ser consertadas? E Jesus vem ao nosso encontro exatamente para isso, para nos consertar, para nos curar da nossa surdez e nos ajudar a falar, ou seja, a anunciar, a pregar, a nos comunicar, a dialogar sem dificuldade. No nosso país hoje, como nós estamos precisando escutar uns aos outros, como nós estamos precisando dialogar, conversar sem agredir, com boas maneiras uns aos outros. Éfata, abre-te para escutar e falar sem dificuldade. E depois, a admiração do povo. Ele tem feito bem todas as coisas. Que todas as coisas que nós fizermos também reproduzam as ações do Senhor, que são bem feitas. Uma boa semana para você e para a sua família.